Não tem nenhum poder nesta informação. Nenhum poder. O poder está no Espírito de Deus. O poder está em Deus. Que se Ele te iluminar, do jeito que você vai ler comigo aqui, aí sim, essas palavras que serão ditas aqui, terão os efeitos que Deus assim deseja. Porque senão, vai ser mais uma informação para você. Eu não quero só informar você. Deus não quer só informar, Deus quer transformar, tá? Diga assim, Deus quer transformar. Falando em transformar, no domingo que vem vamos falar, revelação gera transformação. No próximo domingo, já está aqui prontinha a mensagem. Então vamos aí agora, eu estou usando o texto de Efésios, capítulo de número 1, versículos 16, 17 e o versículo 18. Diz assim: nós dependemos totalmente de Deus, irmão. Para entender as coisas espirituais, não adianta você vir, que você pode ser formado, pode ser doutorado, você pode ser analfabeto, pode jejuar muito, orar muito, você pode fazer muito tudo, mas se Deus não agir agora, te iluminando, você não vai perceber nada do que Deus falou. É a minha oração que Deus ilumine vocês. Paulo disse assim no versículo 16: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê. A minha oração é que Ele vos dê espírito de sabedoria, espírito de revelação, no conhecimento dEle, tendo os olhos do vosso entendimento iluminados. É isto que eu peço ao Senhor, que os vossos olhos do entendimento espiritual sejam iluminados. Para que meus olhos do entendimento têm que ser iluminados? Para que saibais. Sem olhos iluminados nunca saberei o que Deus tem para mim nesta terra. Pensarei que dependo do homem. É o homem que cuida de mim, é o governo. Quem cuida da gente é os anjos. São os anjos de Deus que cuidam de vocês. Vocês podem acreditar, porque se não fossem os anjos de Deus na nossa vida, nós não estaríamos mais por aqui. Iluminados para que saibais qual é a esperança do seu chamamento. Deus quer que você saiba que você tem um chamado dele. Você não está aqui por um acaso, mas você precisa saber para que você foi chamado. Por que você vem aqui? Eu disse na terça-feira, se todos compreendessem, se Deus tivesse iluminado a todos, este lugar aqui estaria pequeno para a quantidade de pessoas que já ouviram e que ouvem. Agora, nesse momento, nós devemos ter centenas de pessoas pela rádio, dezenas pelo aplicativo. A nossa oração, diga assim, a minha oração é que Deus ilumine a minha mente e a mente de todos aqueles
que estão lá do outro lado, que também estão ouvindo a palavra de Deus, que essa palavra venha ser misturada com a fé, para que ela possa gerar em minha vida o efeito desejado por Deus. Diga, esta palavra, ela tem que ser acompanhada pela fé. Diga, eu creio que esta palavra misturada com a fé, ela vai mudar o rumo de muitas histórias, inclusive a minha história. Diga, meu Deus, ilumina-me, bota a tua luz na minha mente, para que eu olhe para esta palavra, não com olhos naturais, para que eu ouça a tua palavra, não com ouvidos naturais, mas que os meus ouvidos espirituais, para que os meus olhos espirituais se abram e eu possa ouvir e entender o meu chamado, porque Deus me chamou e eu quero saber qual é o meu serviço nesse chamado. Fala comigo, Jesus, eu dependo de Ti, da Tua iluminação. Ilumina-me e eu vou saber o que eu estou fazendo aqui. Amém. Obrigado, meu amado. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor. Vamos. Bem forte, igreja de Deus. Glórias a Deus. Eu estou falando do tema conhecimento versus revelações. Conhecimentos, plural, versus revelação. Conhecimentos versus revelação. Eu falei na terça-feira, para quem não esteve entre nós, que o conhecimento é muito bom. Por exemplo, quando você vai em algum lugar, eu tenho medo não, eu tenho insegurança quando eu pego o meu carro, vou para alguns lugares, eu pego algumas ruas que eu nunca passei. Eu fico meio inseguro. Você anda muito melhor com o seu automóvel, guia muito melhor o seu automóvel nas ruas que você já conhece. Não é verdade? Porque você já conhece até os buracos, né? Tem lados da rua que a gente já procura andar, que já sabemos onde estão os buracos, onde desviamos. Sempre quando a gente vai para um lugar novo, desconhecido, a gente cai no buraco, bate no meio-fio, faz um monte de barbárias, né? No meio do caminho. Então, o conhecimento é bom, diga assim, o conhecimento é bom. Mas o conhecimento é algo que você e eu recebemos do homem. Quando eu fui para a escola, eu recebi o conhecimento, eu não sabia nem ler nem escrever igual a você. Mas eu continuei não sabendo nada sobre papai. Continuei não sabendo nada sobre papai. Então eu fui para a escola, aprendi tive um monte de informações, e muitas dessas informações eu não pus em prática, por isso que eu passava um ano, repetia o outro, passava um ano, repetia o outro. Então, a igreja, ela tem alguns pilares, ou seja, a base do nosso ministério, a base do ministério, não é do nosso ministério, um ministério que é da verdade, que é de Deus, ela está baseada no conhecimento da verdade. Então, quando a verdade chega à nossa vida, ela não chega só por chegar como uma informação. Eu pude notar durante esses 14 anos que vamos fazer esse mês, que muitas das 2.700 mensagens que eu preguei durante esses 14 anos, para 60% a 75% daqueles que me ouviram, não adiantou de nada. De nada. Porque eu conheço pessoas, eu convivo com pessoas, do ministério que eu congreguei durante 22 anos,
que sentou na mesma mesa, comeu da mesma comida, ou seja, quando eu falo comida, falando comida espiritual, e ouviu a mesma coisa que eu ouvi, e eu vejo essas pessoas que elas não saíram do lugar, mas elas não passaram o mesmo tempo, e pessoas mais antigas do que eu, que ouviram aquilo que eu ouvi, e continuaram com as mesmas atitudes carnais, infantis, às vezes até diabólicas. Tiago fala numa sabedoria animal, não sei se alguém já leu isto. Tiago fala que existe uma sabedoria demoníaca e uma sabedoria animal. Então existe dois tipos de sabedoria, a demoníaca, a animal, e existe a sabedoria de Deus, que ela vem diz que a sabedoria de Deus, ela não vem daqui, ela vem de lá. Quando eu leio aqui, quando nós lemos aqui, quando nós repetimos as informações aqui, ela não pode ficar apenas com uma repetição de uma informação. Conhecimento, para ter bom êxito na nossa vida, ele tem que gerar transformação. Não pode, irmão. Não dá para me chamar, eu me olhar no espelho e eu saber que eu sou um mentiroso há 10 anos, há 20 anos, há 14 anos, e sabendo que mentir entristece Deus. Não dá para me olhar no espelho e dizer, eu sou um cristão verdadeiro. Eu sou um abençoado, um predestinado, Deus me ama e Deus tem um projeto na minha vida. Então, se Deus iluminasse verdadeiramente os olhos dessa pessoa, quando ela diz, Deus tem um projeto, você acha que o projeto de Deus para a minha vida é que eu continue da mesma maneira que eu entrei há 30 e poucos anos atrás numa igreja, numa congregação? Quantas pessoas você conhece que já estão há anos, pelo menos aqui nós já vamos fazer 14 anos. Há pessoas que me ouvem na rádio há 14 anos, há 15. E elas continuam a praticarem a mesma coisa. Aí a pergunta é essa, por quê? Aí eu achei aqui uma passagem aqui muito interessante, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu já li esta passagem, já lemos essa passagem. Aqui não tem nenhuma novidade, aqui nós vamos ler o que nós já lemos. Aqui eu não tenho nenhum livro estranho que eu vou pegar alguma coisa, um mantra aqui escondido. O pastor vai ler algo que nunca leu. Não, não tem como eu ler. Se está na Bíblia, já li praticamente muita coisa para vocês. Atos 16. Atos 16. Versículo 13. No sábado, na minha Bíblia aqui diz no Shabat, sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Eu estou em Atos 16, 13. Num sábado, saímos da cidade para a beira do rio. Eles saíram da cidade e foram para um lugar na beira do rio. Nós estamos na beira do rio, sabia? Tem um rio aqui atrás. O que ele disse? Onde a oração costumava ser, na minha Bíblia diz, onde havia um lugar de oração. Em algumas Bíblias diz, onde a oração costumava ser feita. Assentando-nos, falamos a mulher ou as mulheres? Está no singular ou no plural? Quer dizer o quê? Que havia quantas mulheres aqui? Hã? Não sabemos, né? Podia ser 100, podia ser 50, 200, 10, não sei que era mais do que... Então, nós estamos lendo aqui que Paulo foi para um lugar onde as pessoas costumavam fazer orações, e ele chegou lá, e ali, ele aproveitou a oportunidade. Se tinha orações, tinha gente. Se tinha gente, ele foi lá e começou a expor o evangelho. Ele começou a expor a verdade. Então,
Ele falou que falamos às mulheres que ali se reuniam. 14. As mulheres, está aqui escrito isso? Está escrito o quê? Aqui na minha Bíblia diz assim, e uma certa mulher, para, ele falou para as mulheres, e aqui ele fala, quantas mulheres? Uma, mas ele falou para quantas? Várias, mas ele aponta uma, ele fala assim, e uma certa mulher, chamada de Lídia, vendedora de púrpura e de tecido, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus e nos ouvia. Mas era só aquela mulher que ouvia, Paulo? Ou as outras também ouviam? Quantos estão ouvindo aqui? A Bíblia diz que a mulher chamada Lídia ouvia, ela adorava a Deus e ela ouvia. E aconteceu algo com essa mulher, que a minha oração é que aconteça com vocês todos e com todos que estão me ouvindo pela rádio, que vão me ouvir pelo CD, estão me ouvindo pelas redes sociais. O que aconteceu com essa mulher, a minha oração é que aconteça com o mundo que ouvir a verdade, em nome de Jesus. Irmãos, essa tem que ser a tua oração. Não adianta você orar, sai capeta de lá, sai capeta de cá, sai Satanás. Você tem que pedir a Deus, para que Deus ilumine as pessoas. A única esperança que nós temos, a única arma que nós temos é a oração, para pedir que Deus ilumine as pessoas na mente. Irmão, você não pode mais usar essa saia não, você tem que usar uma saia mais comprida, senão Deus não vai agir na sua vida. Não é isso, irmão. Mas é isso que a religião faz. Paulo falou, uma certa mulher, diga assim, uma certa mulher, não era uma mulher, Paulo falou, eu vou lá porque tem uma mulher lá que Deus vai iluminar. Não, ele não falou isso, ele falou que ele chegou lá e começou a falar para as mulheres. Vocês sabiam que Jesus, o crucificado, ele ressuscitou e apareceu para mim no caminho de Damasco, sabe? E eu fiquei cego e me encontrei com um tal de Ananias, que eu nem sei quem era, mas eu passei a ser irmão daquele abençoado, e ele orou por mim, ele pôs as mãos dele sobre mim e falou que o Senhor Jesus que te apareceu, Paulo, me apareceu também, sabe? Essa luz que você viu, eu ouvi também a voz que veio falar comigo a respeito que você estaria em tal lugar e eu iria encontrar com você. Então ele deve ter dado aquela pregação, falando do encontro dele com Jesus, da cura dele, do milagre que Deus fez na vida dele, e as mulheres estão lá, igual vocês estão aqui, olha, não sei quantos Deus vai iluminar, não, tomara que ilumine todos vocês, e diz aqui que o Senhor lhe abriu o coração. Esse abrir de coração quer dizer, revelou para aquela mulher, o que Paulo estava dizendo era a mais pura verdade de Deus para a vida dela. Ela passou a entender, ela era uma mulher religiosa. Lá do outro lado tem um monte de gente religiosa. Talvez você esteja aqui, você seja uma religiosa ou um religioso. Não, pastor, eu não tenho nenhuma imagem, eu não tenho, nenhum crucifixo, eu não tenho nenhum santo. Pastor, eu não sou religioso. Não é isso que é ser religioso, não. Se você vier aqui só domingo, terça e quinta, e ouvir, ir para cá, depois voltar aqui, traz uma oferta e volta, e traz aqui, e volta, e vai para lá, e vai para cá, e nada de você procurar saber qual é o teu chamado, você ainda é um religioso. Deus ainda não lhe abriu o coração. A Bíblia diz que o Senhor lhe abriu, diga assim, o Senhor abriu. Quem pregou? Quem abriu? Alguém prega e Deus faz o trabalho dele. Então eu não estou aqui para converter ninguém. Quem me dera que eu tivesse o poder de converter. Eu ia converter minha mãe, meus irmãos,
eu ia converter minhas filhas, eu ia converter as pessoas que eu vejo que precisam de ser convertidas, meus parentes, meu primo maconheiro, minha tia alcoólatra, meus primos tudo drogado, alcoólatra. Eu tenho uma família que eu gostaria de ter o poder de abrir o coração dessas pessoas. Mas eu não tenho, diga assim, eu também não tenho. Você não tem, eu não tenho. Mas nós temos um poder. Qual é o poder? Do conhecimento da palavra. Se você prega a palavra e você crê no que você está... Porque Paulo pregava, mas Paulo acreditava no que ele estava pregando. Porque muita gente dá testemunho da palavra porque ouviu alguém falar. Vou repetir o que o pastor repete. Vamos ver se dá certo. Aí fica igual essa igreja aí que fica... Oh, eu estou aqui no nome do Deus do não sei quem. Aí o cara não sabe nem quem é, ele não conhece nem Deus, acha que vai invocar um Deus que não conhece, e Deus que não conhece vai agir porque ele está invocando o Deus de alguém. Ah, eu estou aqui no nome do... Oh, eu acredito no Deus do não sei de quem. Irmão, você tem que acreditar em Jesus, que é o teu Deus. Ele que é o teu Deus, você tem que conhecê-lo. E ninguém conhece Deus por ouvir histórias sobre Deus. Você conhece Deus quando Deus faz isso que fez aqui. Quando o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Então, a minha oração é essa, que Deus abra o teu coração para as coisas que Ele tem falado aqui. Quando eu leio a Bíblia, essa palavra é de quem? Então, quando eu leio a Bíblia, quem está falando? O que custa a gente acreditar nisso? Irmão, não é você querer acreditar, é Deus fazer você acreditar. Paulo chegou aos Colossenses e escreveu assim, ó. Olha o que ele escreveu aqui aos Colossenses. Capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. (24) em diante. Colossenses 1:24. Ele disse assim: regozijo-me agora no... regozijo-me agora aonde? Nos sofrimentos. Olha um pouquinho para cá, irmão. Esse cara aqui era normal? Não, para pensar. Para um cara escrever um negócio desse, o cara não é normal. Para uma pessoa que não tem olhos iluminados, quando lê isto aqui, por isso que a maioria dos pregadores nem lê isso aqui. O cara, para ler isto aqui, para escrever um negócio desse, o cara tem que ter sido verdadeiramente, ter sido transformado por Deus. Porque o cara, para se alegrar com os sofrimentos, só alguém transformado por Deus. Porque eu só conheço crente que reclama de tudo. Qualquer coisa, parece que vive a vida para reclamar. E aqui está um homem que Deus revelou para ele, e ele se regozija. Você sabe o que é se regozijar? O que é? Pô, tem gente, só porque que não pagou a conta no dia certo, tá angustiado. Só porque o marido brigou, a mulher brigou, apareceu uma febre em alguém, uma doencinha, não sei o quê, uma dor que tem que dar. Irmãos, você é ser humano. Quem é gente aqui? Tu vai sentir dor. Teu corpo não está glorificado. Diga assim, meu corpo não está glorificado. E eu vou sentir dor. E por eu sentir dor, eu vou deixar de acreditar em Deus. Vou deixar de confiar em Deus. Vou dizer, se Deus existisse, eu não sentiria dor. Se Deus não existisse, você também não existiria, maluco. Quem fala assim é maluco. Não, olha aqui, Paulo falando, regozijo-me agora nos meus sofrimentos por vós e cumpro o resto das aflições de Cristo na minha carne. Só quem recebeu a revelação tem essa capacidade de falar assim, eu vou cumprir o resto das aflições de Cristo na minha carne. Você está aqui, você é um crente em Jesus, você está aqui também para cumprir o resto das aflições de Cristo na tua carne.
Ah, mas eu pensei que ia aceitar Jesus, porque o pastor ali na esquina falou, aceita Jesus que tudo vai bem. Mentiroso. Ele é mentiroso. Porque Jesus falou que no mundo você ia ter muitas aflições, mas ele falou, tende, e não é eu falar para você ter bom ânimo, que você vai ter bom ânimo, você vai ter bom ânimo, se Deus te revelar a sua glória, se você estiver nesta terra com uma expectativa, porque a nossa expectativa não é aqui, a nossa expectativa é lá com Ele, amado. A nossa esperança não tem que ser aqui, aqui é cumprir o resto das aflições de Cristo. Não vem com esse negócio de um evangelho porcaria que inventaram por aí, que aqui você vai ter mordomia, olha lá, aqui sabe o que eles dizem por aí? É só vitória. Só vitória. Eu posso dizer só vitória. Mesmo com sofrimento na minha carne, mesmo cumprindo as aflições de Cristo, nós podemos dizer, estamos em perfeita vitória, porque nós estamos indo nós estamos lutando por uma coroa incorruptível, nós estamos indo em direção a ela, amado. Cumpro o resto das aflições de Cristo aonde? Na minha carne, por causa do corpo, que é quem? Que é a igreja, do qual me tornei ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi dada para convosco. Paulo se tornou ministro, segundo a vontade de Deus, para cumprir a palavra de Deus. Agora, 26. O mistério que estiver oculto desde todos os séculos, de todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Quais santos? Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentis, Cristo em vós a esperança da glória. Então quem é que faz conhecer? É Deus. Então nós dependemos de Deus. Você pode ouvir até uma palavra assim na rádio, algum qualquer homem de Deus que lendo, e você, meu Deus, que maravilha, Deus te revela coisa. Você lendo a palavra, Deus te dá um estalo na cabeça e te revela as coisas. Então, mas o que nós estamos entendendo a partir desses instantes é que a nossa dependência para entendermos os segredos de Deus só depende de Deus, porque o conhecimento você já tem. Se eu for falar de predestinação, você já sabe. Se eu for falar de salvação, você já sabe. Se eu for falar que o diabo está aprisionado, você já sabe. Se eu for falar que os anjos estão a teu redor, você já sabe. Agora, ter o conhecimento é uma coisa, agora acreditar de fato nisto depende de Deus imprimir no teu espírito, amado. E se Deus imprimir no teu espírito, por isso que Paulo falou, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem coisas que vão vir, nem o passado, nem o presente, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma criatura me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas isso tem que entender, e isso é entendido pelo Espírito. Deus me abandonou, estou sofrendo tanto, parece que Deus não existe. Olha, Paulo falou, olha, eu estou aqui cumprindo o sofrimento de Cristo, o restinho. Mas tem um segredo aqui, os quais Deus quis fazer conhecer, quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios. Então, tem uma riqueza que não tem nada a ver com carro novo, com casa nova, com moto, com lambreta, com bicicleta, com relógio de ouro, com roupa cara. Não tem nada a ver. Quem te ensina isso é paspalhão. Quem te ensina isso está usando o Deus desse mundo, não está usando o Deus único e verdadeiro. Então Paulo falou, olha, tem uma riqueza, diga comigo, tem uma riqueza. E ele diz que essa riqueza, ele faz a pessoa compreender esta riqueza. Por isso que você vê Paulo em uma prisão, meia-noite, cantando e orando, depois de ter levado pancada,
depois de ter sido chicoteado, depois de ter sido cuspido na cara, levou tapa na cara, foi humilhado na praça pública, depois jogado dentro de um calabouço, depois levado para uma masmorra, depois levado para um lugar podre, o homem conseguiu arrumar forças para cantar louvores a Deus. Esse homem, no mínimo, recebeu de Deus uma revelação. Irmão, não viva por aquilo que você vê. Não viva por aquilo que você sente. Não viva por aquilo que os outros te falam. Viva por aquilo que Deus te revela, irmão. Se Deus te revelar, você não vai se abalar. Eu estou me preparando, amado, para algo grande. Deus está preparando você para algo grande. Ele diz aqui que são as quais são as riquezas, diga riquezas. Não pensa em riqueza, oh, glória a Deus que eu consegui outra casa. Oh, comprei móvel novo, que bênção. Conta a bênção, irmão, comprei móvel novo, aleluia. Essa é a riqueza. Por isso que Paulo falou assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você não viu, não ouviu, ninguém tocou. Então é coisas invisíveis que ainda está sendo derramada no teu coração e você não vai pegar aqui nesta terra, você vai ter com ele, amado. Ou nós vivemos para ele, para ir em direção a ele, ou nós vamos sofrer um bocado. Nós vamos ser os crentes frustrados, vamos acabar abandonando a palavra, porque, por isso você escutou lá o sim ou não, falando blá 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 de conhecimento, mas ele está certo, porque se você não tem a fonte que é o Espírito Santo, para te iluminar, o conhecimento é apenas um blá blá blá, porque você não muda, que se você recebe uma informação de Deus, e o Espírito Santo, você viu, as mulheres estavam lá, Paulo pregou, qual foi a mulher que mudou? Quantas? Uma. E as outras, pastor? As outras, não sei, amado, eu quero saber daquela que Deus alcançou. Então a minha pregação esta noite é que Deus alcance o maior número possível de pessoas que parem de olhar para a terra e comecem a olhar para as promessas de Deus, que não tem nada a ver com aqui. Uma vez quiseram afrontar Jesus, você está dizendo que é rei, não sei o quê, e coisa e tal. Jesus falou, se o meu reino fosse desse mundo, os meus anjos estariam aqui, tomariam ele para mim. Mas o meu reino não é deste mundo. Jesus fez a oração para os seus, e falou assim, olha, Pai, eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. Como eu também não sou desse mundo, eles também não são desse mundo. Irmãos, quando você vai entender que você não é deste mundo? Se você não é deste mundo, tudo que esse mundo vai fazer, ele vai fazer para te ferir, ele vai fazer para te enervar, ele vai fazer para te chatear. As pessoas te chateiam, às vezes até dentro da sua própria casa te chateiam. Até as pessoas que mais que dizem que te ama, são as pessoas que mais te chateiam. Mas é assim mesmo. Enquanto as pessoas não tiverem olhos iluminados, assim, olhos iluminados, conhecimento é bom. Mas se tiver só o conhecimento e Deus não te revelar de fato o que eu estou lendo aqui, irmão, o que eu acabei de ler aqui nesses 30 minutos, se Deus te revelar, salvou sua vida. Acabou os teus problemas, acabou as tuas angústias, acabou as tuas depressões, acabou a depressão dessa pessoa que está me ouvindo pela rádio. Se Deus te iluminar, você vai acabar a tua depressão, vai acabar esse negócio de não dormir mais à noite, de ficar pensando. Tem gente que fica pensando, sabe por quê? Porque está com a mente voltada para cá, para a terra. Ele é teu Deus. Ele não te pôs aqui para te abandonar. Ele falou com a sua boca. Ele falou, eu nunca vos deixarei. Eu nunca abandonarei vocês. Ele falou que nunca faria isso. Né? Eu sei que Deus tem uma riqueza. Ele diz, as quais, 27, aos quais Deus quis dar a conhecer
quais são a riqueza da glória desta... Quais são a riqueza? Se Deus falou com você, pode ir. Se Deus falou para você fazer alguma coisa, pode fazer. Se Deus falou que vai contigo, você pode ir. Ele proverá. Deus chama Abraão e fala: Abraão, me dá o seu filho. O Senhor me deu, eu não tinha filhos. Puxa, é a minha herança, é a minha continuação. O teu povo virá dele. O Senhor está querendo que eu sacrifique meu filho? Tudo bem. Olha, quando alguém tem a mente aberta, iluminada, sabe que Deus não brinca com as suas palavras. Se Ele falou, Ele cumpre, irmão. Se Ele não falou, sabe o que está acontecendo hoje no mundo, no meio das igrejas? É que Deus não tem falado muitas coisas no meio do povo dele. Os homens têm falado muitas coisas e as pessoas estão pensando que é Deus que está falando. Beba essa água que vai resolver. Passa debaixo desse negócio que vai resolver. E vai ajoelhar no pé da cruz que vai resolver. E bota lá o teu dinheiro lá, dá tudo que vai resolver. Não é Deus que está falando. Deus, você sabe a maneira que Deus fala? Aqui pela palavra. Eu estou lendo a palavra, agora Deus tem que te iluminar para provar para você que é Ele que está falando. Eu não tenho que provar para você que é Deus que está falando. Quem vai provar para você é o Espírito de Deus que você diz que está dentro de você, depois que você ouviu a palavra dele. Se realmente você ouviu a palavra, você creu na palavra, você tem o Espírito, Ele vai testificar do que isto tudo que eu estou lendo aqui é da parte do Senhor e vai mudar a tua história para sempre. Vai mudar o teu caráter, vai mudar a tua personalidade, vai fazer o que nós vamos estudar no próximo domingo. Revelação gera transformação. Diga, revelação gera transformação. Diga assim, conhecimento não gera transformação. Diga assim, só o conhecimento não gera transformação. Porque você viu aqui, Atos 16, 14, ele diz, e uma certa mulher. Então ele falou para as mulheres, só uma certa mulher que se envolveu com aquilo que Paulo falou. Paulo poderia ter se sentido muito frustrado naquela pregação. Dizer, quando um homem é de Deus, ele não se preocupa se ele tem 10 pessoas na frente, 50, 1 milhão. Tem pastores que não... Olha, eu já convidei cantores, convidei não, eu fiz uma pesquisa para ver como é que, se era verdade que falavam deles, alguns desses cantores evangélicos. Se você chamá-los para cantar, e eles perguntam logo, quantas pessoas tem na igreja? Então eles não cantam para qualquer quantidade de pessoas. E na realidade, quem adora a Deus não está adorando a homens. Eu não preciso de ninguém do meu lado para cantar. Eu preciso só de ter uma boca, um braço para levantar e começar a cantar. Eu não preciso nem de ter voz bonita para cantar. Sabe? Eu não preciso nem estar afinado para cantar. Eu não preciso nem saber direitinho a canção. Eu posso cantar qualquer canção com a minha mente, com a minha boca, e eu tenho certeza que Deus vai receber. Então aqui está. E uma certa mulher, diga assim, uma certa mulher. Diga assim, não foi todas. Então diga, tem um segredo. Diga, o segredo é Deus. Diga, eu preciso de Deus. Deixa eu ler aqui. Na igreja, existe muitas pessoas cheias de conhecimento e de experiências. Você que tem 3 anos aqui, 2 anos, 1 ano, 5 anos. Você que está me ouvindo, você está para cá, está para lá. Você que tem um tempo aí. Então, mas não mudam. Se só o conhecimento mudasse, quantas pessoas, não aponte não, hein? Quantas pessoas você conhece, que conhece tudo que você conhece e não alterou nem 1 milímetro? Você conhece? Todo ser humano pode adquirir conhecimento e ter experiências. Exemplo, eu deixei até um exemplo aqui. Você vê, Judas passou 3 anos e meio ouvindo a palavra. Certo que Judas era um filho da perdição, mas ele passou recebendo conhecimento 3 anos e meio. Mudou?
Porque Deus não iluminou a vida dele. Não revelou para ele. Paulo bastou uma luz e ouviu uma voz que ele reconheceu que aquela voz pertencia, não era um cara, como diz o cara lá de cima, pertencia a um Senhor, que ele falou assim: quem és tu? Então ele reconheceu que aquela voz era de alguém que tinha poder e autoridade. E mudou a vida de Paulo. Todo mundo pode adquirir conhecimento. Todo homem pode adquirir conhecimento. Você vai para a internet, você escuta, você vai tomar um remédio, você pesquisa lá. Você quer ir num lugar que você não sabe, você bota lá no Google, te leva. Então você adquire conhecimento. O conhecimento é adquirido homem para homem. Ser humano para ser humano. Todos nós temos o conhecimento das coisas. Agora a pergunta é essa: todos nós temos a revelação? Sim ou não? Não. Todos têm a revelação. Revelação não vem do pastor. Não fica olhando para mim e falando: olha, o pastor vai pregar hoje e eu vou entender. Não, você não tem que falar. O pastor vai ler a palavra, eu vou ler junto com ele, e Deus vai me iluminar, eu vou entender isto, porque eu quero entender isto, porque eu quero sofrer uma transformação na minha vida. Eu estou cansado de ser um crente hipócrita. Eu estou cansado de ser um mentiroso. Eu estou cansado de ficar enganando os outros e me enganando. Eu estou cansado de ter uma cara hoje e outra cara amanhã. Eu não sei quantas caras eu vou ter que ter. Eu tenho que arrumar, eu tenho que ir no Mercadão de Madureira comprar umas máscaras para me poder sair, para me poder disfarçar, porque já não aguento mais. E gente assim, cheia de conhecimento. Vocês vêm aqui, vocês adquirem conhecimento. Revelação não sou eu que transmito para vocês, é o Espírito de Deus que vocês dizem que você tem. Pastor, o senhor não sabe que eu tenho Espírito? Eu não sei, irmãos. Quem sabe que tem o Espírito são vocês. Eu sei que eu tenho. Agora, se você tem, eu não sei nem se minha mulher tem, se o pastor aqui tem. Então, cada um é que sabe. A Bíblia diz assim: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos de Deus. Então essa testificação se chama mudança. Essa testificação, caramba, o Espírito de Deus, se eu tenho, de fato, quando alguém diz que tem o Espírito Santo, ele tem a convicção: pô, caramba, esse corpo aqui não é meu mais. Esse corpo aqui é de Deus. É templo do Espírito Santo. Não pode sair coisa ruim daqui, e eu não posso ficar olhando coisa ruim daqui, eu não posso botar meu ouvido para ouvir coisas ruins, não posso mais, não posso, porque quando você adquire só o conhecimento, você acha que você pode, Deus perdoa, sabe? Não há um respeito pelo tempo do Espírito Santo. Por que as pessoas ficam bebendo, se drogando? Porque elas não sabem, não foi revelada para elas que elas são propriedade de Deus, que ela pertence a Deus. Se o crente vem 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, tem gente que vive 30, 40 anos sem a revelação. A pessoa só vive com a informação. E só a informação não gera transformação. Informação só cria experiência. Você tem um monte de experiência, você vê um monte de coisa, você vê milagre, que você fica feliz só momentaneamente, daqui a pouco você esquece e volta a fazer coisa errada de novo. Porque as experiências não mudam a tua vida. O que muda a tua vida é a consciência que tu és o templo do Espírito de Deus. E que tem que passar essa consciência não sou eu, é o Espírito de Deus que está na sua vida. Entendemos? Que Deus revele a vocês todos, em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Assim disse o Espírito Santo. Vamos ficar